Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí ao canal da ANZ novamente. Para quem não me conhece, sou Carlos Nogueira, fundador e gestor da carteira da ANZ. Para quem não conhece a ANZ, é o primeiro veículo de investimento para acelerar startups, nascido no norte para negócios na região amazônica. Hoje eu estou aqui com a Evelyn a fundadora da ClickVet, uma das nossas investidas, e também acabamos de fazer uma segunda rodada de investimento com ela. Mas antes de falar disso, Evelyn, se apresenta, fala um pouco de você. Sou a Evelyn, fundadora da ClickVet, a startup que nasceu para cuidar ainda mais do pet, dos seus tutores. E a nossa história é muito interessante, a gente vai contar aqui para vocês direitinho, mas a ideia é falar para você que a gente cuida muito mais do teu pet e te ajuda a cuidar muito mais dele. Ótimo, mas eu quero saber da Evelyn. Conta um pouco da história da Evelyn, como a Evelyn chegou até aqui, como a Evelyn chegou na ideia da ClickVet. Fala um pouco de você. Eu fiz o curso de engenharia em agronomia, fiz mestrado, estava com o pé no doutorado já, e nesse meio tempo todo da minha graduação eu tinha um pet, o Apollo, e um caramelo vira-lata assim, super bagunceiro até. Daí o Apollo ficou muito doente, e aí eu passei por um processo assim bem desafiador com o Apollo, levando ele para vários locais, falando com várias pessoas, até que ele passou por vários procedimentos, inclusive cirúrgicos, e foi ficando muito mal. Daí o Apollo ficou mais de um mês no hospital. E aí eu conheci muito mais a fundo esse campo veterinário, as questões de como cuidar do seu pet, cuidados básicos, assim, que eu não tive, né? Fui aprendendo ali. E nesse momento eu pude perceber o quanto é importante a gente cuidar de coisas, assim, iniciais, né? Preventivas mesmo. E aí o Apollo foi pro céu, virou estrelinha, e eu pensei numa forma de ajudar outros tutores a não passar pela dor que eu estava passando, né? Tanto de perder o pet quanto financeira, porque só nesse hospital foi assim, um investimento de mais de 40 mil reais, nesse tempo que ele ficou. E daí eu larguei tudo, esse campo da agronomia, do mestrado, enfim, eu já estava nessa área mais de licenciatura e tudo mais. E aí eu vi que o meu motivo maior é empreender, principalmente nesse campo que é do pet, que é algo que eu amo, como aconteceu tudo isso com o Apollo. Essa patinha aqui, inclusive, é do Apollo. E aí a gente faz isso hoje, ajudar outros tutores a não passar por essas dores, esse tipo de dor, e ter o seu pet perto. Legal. Inclusive eu também tive uma experiência dessa de realmente ter um pet com uma doença e acabou sendo um custo acima do esperado. E é até interessante isso que você falou, Evelyn, porque outro dia eu estava conversando com um colega, e ele contou uma história interessante. Ele falou assim, que quando a filha dele ganhou um pet, um cachorrinho, ele falava, tipo, nas conversas, se tiver algum problema e tiver que gastar 10 mil reais, não vou, deixa, é cachorro, daquele jeito. E aí ele falou, chegou um momento que realmente teve um problema e eu gastei e não reclamei de gastar, porque realmente hoje em dia, mais do que nunca, os pets acabam sendo parte da família, né? Então, mais uma curiosidade, você decidiu criar a ClickVet, sabendo que hoje o mercado já tem algumas empresas que fazem seguro-saúde, plano de saúde para animais. O que a ClickVet faz que essas outras empresas não atendem aí no mercado? É muito interessante porque a gente focou e foca nisso, né? De ter um relacionamento com esse tutor, com esse médico veterinário, assim, de família mesmo. Então, a gente sabe hoje a vida dos pets, a gente tem um contato bem direto com os tutores, de saber como é que tá o tratamento que ele fez, como tá o pós, como foi antes disso tudo acontecer, em algum caso assim, de saúde específico. Então, esse relacionamento pra gente, ele é muito importante. É claro que o momento em que a gente estiver muito grande, que vai ser logo, a gente vai conseguir fazer isso atuando com tecnologia, né, colocando a inteligência artificial no sistema, enfim, coisas que a gente se propõe a fazer, mas mantendo sempre o foco nesse direcionamento. Uma coisa que você me comentou um tempo atrás é realmente a dificuldade das pessoas, não só financeira, mas também de parar uma agenda para uma rotina de ir até um pet shop, ou ir até o veterinário. Como que vocês conseguiram operacionalizar essa logística do veterinário ir até a casa do pet? Qual que é, assim, o pulo do gato que você acha que realmente as pessoas vão optar por pegar um plano de saúde mais premium, mais exclusivo, que é a ClickVet, ao invés de simplesmente pegar aqueles planos baratinhos para falar que vou ter um desconto se tiver algum problema?
É interessante sim, Carlos, porque, por exemplo, a maioria das pessoas já está de saco cheio do mais do mesmo. Então, é esse ponto que a gente atua. A gente leva o médico veterinário para dentro da casa do tutor, onde a gente consegue ali manter o relacionamento que eu estava falando e fazer com que ele se sinta bem no sentido de que ele não vai se estressar passando horas no trânsito, seja de qual cidade for, não vai estressar o pet dele. Gato, por exemplo, se estressa pra caramba, então tem ali as suas peculiaridades, tem pets grandes, enfim, são vários contextos de história que fazem com que esse tutor queira esse atendimento totalmente personalizado pro pet dele, pro filho dele, dentro de casa. Algo assim, muito personalizado mesmo, porque essa pessoa, esse tutor, ele quer isso. Ele quer que o filho dele seja atendido muito bem e a ClickVet faz isso, traz essa praticidade para ele. Legal, legal. E mudando um pouco aí o rumo da conversa, mas também ainda mantendo o foco na ClickVet, eu lembro que quando você chegou, quando a gente conheceu lá naquele evento, você chegou e foi bem incisiva, não, eu quero conhecer a MZ. O que fez você acreditar que você precisava de um investimento anjo, de um investimento de investidores mais qualificados? O que você buscava quando você veio incisivamente falar com a gente? Ninguém faz nada sozinho. Então esse é um primeiro ponto. Chegou no momento da ClickVet que a gente estava querendo fazer um monte de coisa, né, com vários direcionamentos, mas a gente não tinha ali um foco assim, específico no sentido assim, o que eu faço primeiro, né, que a gente tinha ali várias ideias. E quando a gente foi em busca, né, de ter esse apoio, não estou falando de dinheiro especificamente, mas de network, conexões, pessoas fazem o negócio acontecer. Então isso é muito interessante porque reitera o ninguém faz nada sozinho. E aí, quando eu vi a oportunidade de falar com você e ver como que se daria isso, no sentido de que eu posso te conectar com fulano, com ciclano, faz isso pela tua experiência também, de todas as pessoas que estão contigo, que já vivem nesse mundo de startups há muito mais tempo, então já dá o direcionamento correto, né? Digamos assim, o caminho das pedras, você não vai por aqui, você não faz isso e tudo mais. E algumas conversas nossas, né? A gente costuma falar assim dos puxões de orelha, mas isso é normal, porque mostra o real interesse do direcionamento correto. Então isso faz total diferença. Isso é uma das coisas que a gente busca ter um diferencial mesmo, não só trazer o money. Muitos pontos de investimento acabam na correria de ter um portfólio muito grande, acabam deixando de ter essa assiduidade com os empreendedores. Isso pra gente é uma preocupação, ainda mais porque a gente sabe que a gente pega empreendedores no momento mais novo da carreira, obviamente não é o momento que está fora de ideia, você já tinha uma atração, mas é importante pra gente mesmo saber disso, é bom esse reconhecimento. Até inclusive a Evelyn é uma das empreendedoras que eu mais admiro, porque no processo de conhecimento foi bem interessante. Ela chegou num evento e falou: Carlos, quero conhecer a MZ, quero conhecer a teste de investimento, eu quero participar. E na primeira conversa ela mostrou o cenário, eu falei: Evelyn, você está no momento inicial, mas eu quero, assim, eu não consigo ainda ver uma solidez. Então, não sei se você lembra, eu falei: assim, 3 meses, quero que você consiga um número X de novos clientes, atendendo com a estrutura que você tem. Se você conseguir isso, eu assino o cheque. Aí, obviamente, eu tava esperando que, tá bom, daqui a 3 meses ela vai vir, talvez. Aí eu tive que antecipar o fluxo de caixa, que em 3 semanas ela, cara, eu já tô com esses clientes, e aí, cadê meu dinheiro? Exatamente. E é interessante porque não é só o desafio que tu colocou, né? Mas algo que parte de dentro do empreendedor mesmo. Eu penso, e assim, eu vou em busca disso, de todo dia me desafiar também para fazer acontecer um negócio que eu sou a principal pessoa que quero que aconteça, que dê certo. Então, na minha cabeça, já dá certo todo dia. E aí a gente vai pro campo de batalha e faz acontecer. E quando a gente tem pessoas que acreditam como tu, que acreditam no projeto, outras pessoas que também acreditam, isso assim, demonstra que a gente está no caminho certo. Demonstra que Deus coloca as pessoas certas durante o caminho, durante o trajeto, para que a gente evolua cada vez mais. E realmente isso aconteceu. Se colocarem um desafio para ti, faz logo acontecer. Gostei, viu? Foi empreendedora. Como eu falei lá no começo, a gente teve aquela primeira rodada, foi muito bom, a gente viu que vocês evoluíram e agora a gente acabou de fechar mais uma rodada de investimento. Primeiro follow-on, para quem não sabe, follow-on é o nome de uma rodada subsequente na mesma empresa. Quando a gente investe numa startup, ela cresce e chega no momento de uma nova rodada e a gente acredita, a gente reinveste nessa startup para ela continuar crescendo, né? Que foi o que acabou de acontecer com a ClickVet. O que você espera dessa segunda rodada? Tanto como que vocês vão gastar,
quais que são os novos desafios e também de nós, do Smart, o que você espera da gente com esse follow-on? Uma oportunidade muito grande que teve, a ClickVet teve, e esse momento a gente tem um planejamento, né? A gente quer fazer investimento em pessoas, no time, que é importantíssimo, aquela pessoa que é estratégica, que faz ali conexões com o outro, que vende a ClickVet. Eu acordo, durmo e acordo pensando em venda e em fazer mesmo o negócio acontecer. Então, o investimento nisso e também num sistema que traga um pouco mais de autonomia para esse tutor chegar na ClickVet. Então, é marketing, um sistema mesmo que seja funcional para que ele chegue de uma forma interessante, seja fácil, né? Porque as pessoas querem praticidade hoje. Então, trazer essa praticidade para dentro da ClickVet é um caminho muito interessante que a gente vai seguir. Perfeito, perfeito. E para terminar um pouco nossa conversa, se você pudesse, imagina que tem vários empreendedores aqui, empreendedores e empreendedoras que estão aí assistindo ao nosso canal, se você pudesse dar uma dica para eles acessarem o fundo, para eles terem o projeto deles acreditado por investidores, o que você daria de dica da sua história, o que fazer e o que não fazer? O que fazer, né? Não tenha medo, primeiro de tudo. Eu lembro que eu cansei de ir em eventos e faço isso até hoje. Quando não falam assim, não vai ter pergunta, eu já questiono. Eu tenho pergunta, eu quero fazer pergunta. E aí façam perguntas que isso vai te levar para um caminho assim, totalmente diferenciado. Você falou sobre o outro ponto? O que não fazer. O que não fazer. Não se feche. Não fique com essa ideia só para você, que isso vai abrir portas. Então, seja expansivo. Basicamente o que ela falou não se apaixone pelo produto, se apaixone pelo problema que você está resolvendo, porque o produto vai mudar, assim, não se fechando, você vai ouvir os inputs, as respostas do mercado, né, para você evoluir o seu produto para atender aquele problema, e é aí sim que nós, investidores, vamos acreditar nesse produto. Bem, Evelyn, muito obrigado, é sempre um prazer falar com você, essa sua alegria, sua energia e, obviamente, a sua execução tornam aí a ClickVet um dos grandes potenciais que a gente acredita na MZ, não só regionalmente, mas pelo Brasil inteiro e mundialmente, porque hoje o problema de pet é tema global, né? Então, acreditamos, continue crescendo, queremos muito ver o sucesso de vocês, porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. E vai lá, vai trabalhar! Obrigado, tchau, tchau!